Se você entrou nesse vídeo, quer dizer que você já sabe da importância de um bom template na hora de conduzir os seus projetos no ArchiCAD. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês quais são os pontos principais que você deve considerar na hora de criar o seu template. E ó, se você gostar do vídeo lá no final, se ele agregou alguma coisa para você, considere dar um joinha, tá? Isso vai ajudar a gente a chegar em outras pessoas, principalmente outros usuários de ArchiCAD. Agora, antes de começar a enumerar todos os pontos mais técnicos que você precisa levar em consideração, eu quero falar de 3 grandes benefícios que você tem quando utiliza um bom template de ArchiCAD. O primeiro deles é a consistência. Então imagina só você trabalhar no seu projeto, né, e não precisar se preocupar com a organização, não precisar se preocupar com os fluxos de trabalho, porque já está tudo bem desenhado, tudo funcionando já no seu template. Isso é uma coisa que o bom template proporciona, tá? Uma outra questão é a parte de padronizações. Então, pranchas com seu selo, né, as informações de projeto, questão de localização, todas as padronizações que você usa, né, anotações que você usa, você já pode ter pronto no seu template também. Então, basta você, por exemplo, clicar lá num rótulo e ele já vai obedecer aos teus padrões, tá? Tanto as informações que você quer, quanto a forma, né? Qual é o formato, né, do texto e tudo mais. E um outro grande benefício é a eficiência, né? Como tudo vai estar bem desenhado, né? Esses fluxos de trabalho já vão estar desenhados. E o ArchiCAD tem alguns recursos que são excelentes para produtividade, né? Como os favoritos. Você vai conseguir fazer um projeto muito mais rápido, tá? Primeiro porque você não vai se preocupar com as definições de vistas, né? Então ali não precisa configurar vegetais, não precisa configurar combinações de vegetais, sobreposições gráficas, nada disso. E também por ter vários favoritos. Então imagina só, um bom template ele tem que ter favoritos de modelagem, por exemplo. Então você vai lá colocar uma escada, você vai colocar uma parede, uma esquadria e você já vai ter um catálogo rico, né? Que você pode simplesmente selecionar ele, colocar no projeto e no máximo fazer poucas modificações, pequenas modificações, tá? Então esses são os grandes benefícios. Agora o que acontece quando você vai criar um projeto no ArchiCAD e não tem um template? Bom, primeiro de tudo você vai ter que configurar as coisas, né? Desde a fase de modelagem, onde você vai colocar uma parede, uma esquadria, um piso, você vai ter que configurar, né? Nas definições mesmo, né? Entrar lá nas definições, Ctrl T, né? E mexer lá qual é a altura, qual é o tipo de abertura, as especificações de informação, por exemplo. Imagina você precisar fazer isso para tudo, né? Isso aí é uma perda de tempo, né? Só que não para por aí, né? Na fase de documentação, a coisa é pior ainda. Porque imagina só, além de você fazer as definições dos elementos de anotação que você vai inserir no projeto, você também tem que ter as definições das vistas. Então, por exemplo, numa fase de estudo preliminar, você tem um tipo de vista, que é mais simplificado, né? As paredes são ali, não mostra camadas, nada. Você vai fazer talvez uma legenda dos ambientes, né? Vai colocar uma numeração. Então, ele tem um estilo. Na fase de projeto executivo, ele vai ter um outro estilo, vai ser mais detalhado, né? Vai ter uma outra escala. Então, para cada tipo de vista, você vai ter que também mexer nas definições, tá? Então, questão de definições do elemento e definições de vistas. Tudo isso aí você vai ter que criar no momento que estiver fazendo o projeto. Isso vai atrasar e você vai perder produtividade, né? Então, eu espero que tenha ficado claro a importância de você ter um template para os seus projetos poderem fluir, né? É importantíssimo. A primeira coisa que a gente precisa definir é se a gente vai começar o nosso template a partir de um projeto que você já entregou, né? Ou então a partir de um template básico, como o template padrão brasileiro. Então a gente tem que considerar algumas coisas. Se o projeto que você entregou já está num bom nível, né? Você conseguiu entregar as plantas, os cortes, as elevações, as pranchas já estão bem definidas, vale a pena considerar você aproveitar esse projeto para criar o seu template. É importante também você avaliar se ele está organizado, né? Se você conseguiu criar os vegetais, as combinações de vegetais, todas as definições de vista, se estão funcionando, né? As tabelas, tem todas as tabelas que você precisa. Então é importante você avaliar essas questões nesse projeto para ver se vale a pena usar ele como modelo, né, para você criar o seu template. Agora, se você olhar e ver que está um pouco bagunçado, né, que você não conseguiu alcançar o que você gostaria ali, talvez valha a pena considerar também criar o seu template a partir de um básico, né? Então, se você parte do template padrão brasileiro, por exemplo, ali você já tem várias situações definidas, né? Vários favoritos, definições de vistas, pranchas. E aí você pode pegar aquele modelo e ampliar,
né? Então é uma estratégia também. Então agora vamos começar a falar dos ajustes que a gente vai fazer para esse template, tá? O primeiro deles, antes da gente começar a trabalhar nas vistas, nas pranchas, nos favoritos, a gente mexe nas configurações do projeto, tá? É nas configurações do projeto que a gente vai definir qual é a unidade de medida que a gente vai trabalhar, as normas de dimensionamento, os tipos de cotas, a localização do projeto. Então, por exemplo, se você trabalha numa cidade que está numa altitude determinada lá, você já pode definir isso aí nas configurações do projeto, tá? Então, próxima vez que você abrir um novo projeto usando esse template, ele já vai estar de acordo, tá? Então, todas essas configurações você já pode deixar definido no template. Pensando na hierarquia dos elementos que a gente consegue modificar no template, o primeiro deles, né, o mais fundamental, são os atributos. Atributos, né, como linhas, tramas, superfícies, material de construção, perfil complexo. E o que a gente precisa levar em consideração em relação aos atributos, né? Primeiro, a nomenclatura, né? Qual é a nomenclatura, né? Qual é o sistema de nomenclatura que a gente vai usar para guardar esses atributos? Um exemplo são as superfícies, né? A gente consegue colocar alguns códigos ali, então é importante você pensar na estrutura de nomenclatura dessas superfícies para que esse sistema, né, de códigos, por exemplo, funcione, tá? Um outro caso tem mais a ver com organização. Então imagina só, você tem vários perfis complexos, então vale a pena nesses perfis colocar um prefixo, né, identificando onde ele vai ser usado, até para a parte de listagem ali, né, você conseguir identificar mais fácil. Hoje em dia, né, no ArchiCAD mais recente, a gente tem lá o campo de busca e também é possível organizar por pastas. Mas ainda eu acho que vale a pena manter essa cultura, né, de colocar algum código, algum tipo de informação adicional no nome. Agora, outro ponto, além da nomenclatura, é você pensar bem quais são os atributos que você vai manter no template, né? Por exemplo, isso acontece muito com superfícies, né? Se você faz muitos tipos de projetos com um nível de personalização muito grande, vale a pena manter no seu template apenas as superfícies que são mais comuns, né? Talvez não valha a pena você colocar uma porção de superfícies que você usou num projeto ou outro, né? Vale a pena você fazer uma espécie de curadoria para entender quais são esses atributos, superfícies, por exemplo, que você vai manter no seu template, tá? Então, esses dois pontos eu acho que são interessantes para você pensar. A nomenclatura e quais elementos, né, quais atributos você vai manter no seu template. No ArchiCAD nós temos um sistema de classificação. E esse sistema de classificação funciona assim. Cada elemento que a gente insere no modelo, ele vai estar classificado, né? Ou a gente coloca uma classificação nele. E essa classificação vai identificar que tipo de elemento é. Se a gente colocou lá, por exemplo, uma parede e ela está classificada como parede, a gente vai ter as propriedades relacionadas a esse tipo de elemento, né? Então a gente não vai encontrar, por exemplo, numa parede, uma propriedade de tipo de abertura, né? Esse tipo de propriedade vai estar relacionada com esquadrias, por exemplo. Então lá vai ter uma propriedade dessa, ou seja, a gente vai conseguir inserir essa informação no elemento esquadria, né? Mas não vamos conseguir inserir essa informação no elemento parede, tá? Então é importante você ter bastante noção disso para quando você for lidar com essas classificações e propriedades, né? Então, um fator importante. Quando você vai desenvolver o seu template, às vezes tem gente, né, que olha lá, pô, tem uma porrada de propriedade lá, tem várias classificações que eu não estou usando, então eu vou deletar isso aqui, né? Eu não aconselho fazer isso, porque a própria Graphisoft, ela desenvolveu um sistema de classificação e nesse sistema de classificação já tem uma certa inteligência ali, tá? Tem toda uma ramificação e também tem um sistema de tradução para IFC. Então, quando você deleta ela e você cria uma nova, você também tem que tomar o cuidado de criar esse sistema de tradução, tá bom? Senão, quando você for exportar para IFC, você vai perder essa referência, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma sugestão que eu dou é aproveita ali a classificação que a Graphisoft nos dá, né? E acrescente. Então, se precisar acrescentar uma classificação mais específica, então vai lá, entra no ramo correto e insere lá a nova classificação para poder... Por que a gente cria, né, uma nova classificação? Para poder atribuir uma propriedade exclusivamente a esse tipo de elemento, tá? Só para isso. Esse é o cuidado que você precisa tomar em relação a classificações, tá? Na hora de criar também propriedade, sempre olhar bem ali, observar qual é a classificação que está selecionada. Tem gente que vai lá e coloca selecionar todas as classificações.
E aí o que acontece? Cada elemento do seu projeto vai ter uma propriedade que às vezes não tem nada a ver com ela. Então é importante você selecionar a classificação correta para não poluir, né, o sistema de propriedades de cada elemento. Beleza, agora eu quero falar de um dos pontos principais do template, que é a estrutura do projeto. Quando eu falo estrutura do projeto, eu estou me referindo a tudo que está ali no navegador, né? Tem o mapa de projeto, o mapa de vistas, o livro de layouts e o conjunto de publicador. Então, em todos esses níveis, a gente consegue já deixar muita coisa pronta, tá? No mapa de projeto, a gente está falando sobre os pontos de vistas, né? Então, por exemplo, em planta, quantos pavimentos a gente vai colocar, né, no template? A gente vai deixar com um pavimento só? Vai deixar com 2 pavimentos? Vai deixar com vários pavimentos já pré-definidos? Se a gente trabalha com edifícios, a gente já pode deixar isso pronto, tá? Elevações. Já pode deixar também lá 4 elevações, 5 elevações. Então, já podemos deixar isso pronto. Cortes. Muita gente não gosta de deixar um corte lá na... Não gosta de criar cortes e deixar pronto no template. Mas se você já deixar configurado, talvez valha a pena, né? Manter ali alguns cortes já prontos. Então você, quando você faz o seu projeto, só posiciona eles que já vai ter, por exemplo, um corte inserido lá na prancha, né? Então esse tipo de coisa você vai definir no mapa de projeto. Outra coisa, tabelas, né? Os mapas ali, legendas, folhas de trabalho, né? Então você tem lá um conjunto de detalhamento, por exemplo, que você quer criar, você quer deixar numa folha de trabalho. É lá no mapa de projeto que você vai deixar, né? Aí vamos passar para um outro nível, o mapa de vistas. É aqui que mora, né, todo o segredo, né, para as entregas, né, os entregáveis que a gente faz. No mapa de vistas a gente consegue configurar ou criar pastas onde a gente vai colocar esses pontos de vistas com definições, né? Essas definições vão controlar escala, vão controlar o tipo, a aparência, né, dessa planta, desse corte, né, dessa vista, ou então até mesmo das tabelas. Então é ali que a gente vai criar as pastas relacionadas às entregas. Então vamos supor aqui estudo preliminar. No estudo preliminar, digamos que eu entregue apenas uma planta e uma perspectiva. Então eu vou criar uma pasta, né, estudo preliminar, vou criar um clone, por exemplo, das plantas. Vou definir essas plantas para que apareçam conforme eu quero para estudo preliminar e vou adicionar também uma perspectiva, né? Agora, para projeto legal, eu quero cortes, quero elevações também. Então, eu vou criar uma pasta, projeto legal, e vou adicionar essas vistas, também com essas definições específicas desse tipo de entrega, tá bom? E assim por diante, né? Você faz isso para projeto executivo, para estudo de viabilidade, para projeto de interiores também. Tudo vai estar organizado aí no mapa de vistas, tá bom? Vamos para outro nível, né? Que é o livro de layouts. No livro de layouts a gente vai criar as pranchas propriamente ditas, né? Com o selo certinho, né? Vai criar todas aquelas automações de informações para que aconteça automaticamente, né? E também criar já algumas pranchas que a gente vai inserir desenho, inclusive. Então, imagina só, você pode ter uma prancha já definida de uma fase de projeto, né? Um projeto executivo, por exemplo, e já vai ter o desenho inserido, né? Que você vai puxar lá do mapa de vistas e vai deixar ali. No início, né? Quando você começa o projeto, não vai ter nada lá. Mas à medida que você vai desenhando, vai projetando, e você olhar lá na prancha, já vai estar o desenho acontecendo lá, tá? Então isso é interessante. Outra coisa bacana de deixar nas pranchas são legendas e tabelas, tá bom? Então é bacana você pensar em tudo isso aí quando estiver criando seu template. E aí a gente passa para o próximo nível, né? Lá no conjunto de publicador, além de ter os PDFs, por exemplo, que você com um clique salva todos eles, né? De fases específicas ou então do projeto completo, você também pode criar pastas específicas para outros formatos. Então, por exemplo, um IFC, um arquivo de módulo, ou então imagens, né? Você tem as perspectivas lá, dá para mudar, né, para imagens. Então vai ter uma pasta lá que você vai dar um clique e vai exportar todas as imagens. Então é importante também você pensar nos seus fluxos de trabalho aí e organizar toda essa estrutura do projeto, beleza? Agora eu vou falar de um fator que é importantíssimo, tá? Você não pode deixar de colocar isso no seu template,
são os recursos de usabilidade. Tá? O que eu coloco nesses recursos de usabilidade no ArchiCAD? O primeiro deles são os favoritos. Tá? Então, para quem não conhece, né, os favoritos, o que eles fazem? Você consegue salvar as definições de uma ferramenta num catálogo. Então vai estar lá um catálogo, você vai criar toda uma pré-definição dessa ferramenta e vai salvar. Vamos dar um exemplo. Você tem uma escada, né? Você clica lá na ferramenta escada, aí você consegue mexer nas definições. Qual é a largura da escada, qual é o tipo de estrutura, como é que é o piso, qual é o tipo de acabamento e assim por diante. Você cria todas essas definições e você salva. Pum, tá salvo lá. Você pode fazer isso com várias coisas. Pode fazer com telhado, fazer com esquadria, fazer com piso, né? Várias coisas. E o bacana também é que você consegue fazer isso com os elementos não só de modelagem, mas de documentação. Então, imagina só, para cada fase de projeto, você tem um tipo de anotação que você coloca, né? Tem um tipo de cota, dependendo do projeto você coloca uma cota de nível, você coloca um rótulo automático, você coloca, sei lá, um objeto ali que representa alguma coisa. Então, cada fase de projeto, você consegue atribuir um favorito, já vai ter uma definição do vegetal que ele vai estar. Então, quando você coloca ele no projeto, ele só vai aparecer em determinada vista. Tá? Então isso é muito legal para você conseguir escalar sua produtividade. E dessa forma, trabalhando com os favoritos de documentação e a estrutura do projeto, você consegue criar um fluxo de trabalho que seja muito mais fácil, né? Imagina só, você abre lá um favorito de documentação correspondente a determinada planta e vai inserindo ali as anotações que você quer. E não precisa nem se preocupar, né, se esse elemento vai aparecer em outras vistas, porque não, ele já está definido com o vegetal correto para aquela vista específica. Tá? Então isso é importantíssimo. O seu template precisa ter isso para que você elimine erros, né, e consiga muito mais agilidade. Agora, falando sobre usabilidade, a gente não tem só esse recurso de favoritos. A gente também tem um recurso que ajuda bastante, que é a transferência de elementos. Quando você vai ali perto, seleciona o conta-gotas, né, clica num elemento, né, um objeto ali do seu projeto, você consegue transferir, né, as definições desse elemento para um outro, né? Ou então, clica simplesmente nele, né, com o conta-gotas e consegue replicar ele. Agora, quando a gente controla, né, essas opções de transferência de elementos, a gente consegue definir o que a gente vai puxar de informação, né, ou de definições. Imagina que eu queira replicar uma escada, mas eu não quero que ela modifique a altura ou a largura dessa outra escada. Então eu consigo definir o que eu quero transferir de um elemento para o outro. E eu consigo salvar essas pré-definições. Tá? Então isso é mais um fator, né, de usabilidade. Outro recurso de usabilidade é no pesquisar selecionar. Né? Quando você dá um Ctrl F ali, você consegue criar critérios para selecionar algo do seu projeto. Então imagina que você cria um fluxo de trabalho onde você precisa selecionar todas as paredes e tenha mais de 20 centímetros, tá? Você consegue criar esse tipo de seleção ali através dos critérios e salvar esse tipo de seleção. Então você pode fazer isso com, sei lá, paredes, pode fazer isso com janelas e portas que são externas, pode fazer isso com pilares, né? Uma infinidade de outros elementos que você pode filtrar e já deixar salvo esse filtro, tá? Um outro recurso de usabilidade é a definição inicial da ferramenta. O que é isso, né? A definição inicial da ferramenta é quando você está trabalhando no projeto, você vai lá, clica numa ferramenta, faz uma modificação e insere ela no projeto, né? Quando você faz isso, ela vai salvar essa pré-definição no projeto. Você consegue usar essa particularidade, né, esse recurso, no template também. Então, antes de finalizar o template e salvar, é bacana você selecionar cada ferramenta e definir qual que é a configuração que você quer para ela quando você abre um novo projeto, tá? Então isso é bem bacana também. Nós temos outros recursos de usabilidade, mas esses eu quis chamar a atenção, principalmente o favorito, né? Porque tem muito a ver com os fluxos de trabalho. Vamos lá, agora eu vou falar sobre biblioteca, né? Não é interessante no seu template deixar uma biblioteca interna, né? Quando você simplesmente vai lá, insere um objeto, insere uma textura no seu projeto, ele vai ficar na biblioteca interna. Então é interessante você exportar tudo que está na biblioteca interna, né? Se você começou a trabalhar a partir de um projeto para criar esse template, é bacana você
ir lá no gestor de bibliotecas, biblioteca interna, selecionar tudo que tem ali e exportar, tá? Lá fora agora você consegue organizar de uma certa forma, né, por pastas. Por exemplo, vai ter uma pasta de texturas, vai ter uma pasta de objetos sanitários, outra pasta de outros objetos e assim por diante, né? Consegue categorizar. E aí sim você vincula essa pasta no seu template. Dessa forma, a gestão da biblioteca fica muito mais fácil, né? Você não precisa estar toda hora abrindo lá o template, modificando, criando objetos, substituindo. Não. Ele está lá no seu servidor, no seu computador. Tem uma pasta lá de bibliotecas que você vai poder alimentar ela, né, ao longo do tempo. Então você vai colocar novas superfícies, novos objetos e o seu template vai estar vinculando essa biblioteca, tá? Isso assim é importante. Um cuidado que você precisa ter é não ter elementos em falta, tá? Porque quando você não tem quando você abre lá o gestor de biblioteca e tem elementos em falta, quando está dessa forma, o ArchiCAD ele fica buscando e isso consome os seus recursos do computador, tá? Então vai consumir ali provavelmente processador, tá? Então é bacana deixar ele sempre zerado ali, sem nenhum problema de duplicidade ou de falta, principalmente de falta, porque ele vai ficar buscando, beleza? E agora, por último, tá? Um último ponto assim que eu acho bacana a gente falar aqui é sobre a gestão do template. O template, por mais que você tome todos esses cuidados, crie um template muito bom, tudo redondinho, ele sempre vai estar em evolução, né? Então você vai criar novas tabelas, você vai criar novas sobreposições gráficas, principalmente novos favoritos, né? As informações de projeto, você também... esqueci de falar, né? Mas você já pode deixar pronto no seu template algumas informações que se repetem, como, por exemplo, o nome do responsável técnico, né? O CAL dele e tudo mais. Isso já pode estar salvo lá no seu template também. Mas é bacana você manter uma certa organização para conseguir fazer a gestão do template. Então, duas dicas. A primeira delas é você ter uma estrutura de pastas onde você vai separar tabelas, favoritos, atributos, porque isso você consegue exportar do seu projeto para essas pastas e depois você consegue abrir o seu template e importar, tá? Então é bacana ter esse cuidado na hora de fazer a gestão do template. Uma outra dica é ter um sistema de comunicação efetivo entre os membros da equipe, né? Então, por exemplo, uma ideia, né, é usar o Notion. Então imagina só, tem a sua equipe lá, 10 arquitetos, por exemplo, trabalhando, e aí eles notam que, poxa, o template poderia ter tal favorito ou tal tabela. Ele vai lá e escreve lá no Notion, tá? Dessa forma vai acumulando ali algumas solicitações, digamos assim, né? E aí o gerente de template vai poder pegar isso aqui e colocar nessa nova versão do template. Então é bacana você manter atualizações do template. Uma coisa que eu não indico é você fazer isso a cada projeto. Todo projeto vai lá e faz uma nova atualização do template, assim vai. Porque às vezes depende também do treinamento da equipe. Então é bacana fazer lançamentos periódicos do template. Então é isso. Nesse vídeo aqui eu trouxe os principais pontos, né, que você precisa levar em consideração na criação do seu template. Você viu que não basta você simplesmente criar o seu projeto, né? Se você não domina, principalmente se você não domina o ArchiCAD, criar o seu projeto, deletar o modelo e pronto, você vai ter o seu template. Não é bem assim. Para você ter eficiência, né, e para você ter toda essa segurança de trabalhar de uma forma correta, né, sem ficar inventando a roda sempre, é importante você criar pensando na usabilidade, pensando na estrutura do projeto, a questão de gestão de dados, né, tudo que eu falei para criar um ecossistema, digamos assim, uma engrenagem que funcione corretamente. É importante, né, o que eu quero deixar aqui para vocês é entender, esse entendimento, né, de que o template ele é uma estrutura coesa. Para você criar esses fluxos de trabalho, por exemplo, você tem que ter a estrutura do projeto e os favoritos de documentação, por exemplo, trabalhando em conjunto, tá? Isso é importantíssimo. As definições de vista, as nomenclaturas, tudo funciona e colabora, né, para você ter essa estrutura coesa, tá? Agora, se você está numa fase de que você não decidiu ainda se você vai pegar um projeto seu aí para criar o seu template ou quer usar um template base como template padrão brasileiro, eu convido você a dar uma olhada aqui no nosso template base, né, que é o template BIMARC,
e nele você vai ver que tem toda uma estrutura bem robusta, funcional, para que você consiga fazer os seus projetos de forma eficiente, tá? Então ali vai ter um vídeo explicativo, vai ter a página, né, mostrando o que a gente entrega ali. Você vai ver que não é simplesmente um arquivo, você vai receber o arquivo, você vai receber um projeto modelo, tem as videoaulas, né, que são o manual do template, tem suporte, tem uma infinidade de coisa, e você vai ver também que o preço é muito tranquilo para tudo aquilo que a gente entrega, tá bom? Beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Agora sim, tá? Se você quiser, deixa um joinha aí, isso vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas, tá? E se não for inscrito ainda no canal, se inscreva, tá bom? Também eu convido você a comentar aqui se tem mais algum aspecto que eu acabei esquecendo aqui, não falei sobre a criação de template, tá? Então eu quero que você colabore também se você conheça outras coisas também que é importante a gente levar em consideração no template. Beleza? Então, até a próxima. Tchau!